E aí, galera, é conhecimento de todos que desde março de 2020 até os dias atuais estamos vivenciando uma pandemia ocasionada por um vírus causador da Covid-19, conhecido popularmente como coronavírus ou SARS-CoV-2. E aí é importante a gente pensar, quando a gente pensa em pandemia, pensamos também em imunização. Todos os dias a gente ouve falar sobre vacina e sobre vírus, né? Vírus virou agora um assunto muito interessante, todo mundo fala sobre vírus. Mas como esse assunto pode ser cobrado nos vestibulares? Inclusive em Brasília, nas últimas provas do PAS, Programa de Avaliação Seriada para entrar na Universidade de Brasília, que é conhecido como UNB, já cobrou-se esse conteúdo. Falou sobre o histórico da vacinação, falou sobre o vírus, falou sobre vacina. Então, alguns detalhes é importante a gente saber. Por exemplo, o que é um vírus? Quais são as características do vírus? O vírus ele é acelular, quer dizer que ele não é formado por célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório, quer dizer o seguinte, que ele precisa entrar numa célula para ele se reproduzir. Então, ele não tem metabolismo próprio, ele se replica, usa o metabolismo dessa célula, né, que ele está parasitando, e aí quando ele se replica, ele aumenta o número de vírus e aí ele consegue infectar diversas outras células, deixando as pessoas doentes. E aí caiu exatamente sobre a estrutura do vírus, que é muito simples, mas que às vezes a gente não se atenta a isso. Então o vírus é uma cápsula de proteína com material genético, que pode ser DNA ou RNA. O DNA é chamado de adenovírus. Então, quando você ouve falar assim, tal vacina foi produzida a partir de um adenovírus. Na verdade, esse adenovírus, ele vai funcionar só como um veículo para carregar um pedacinho ali do coronavírus, um pedacinho ali do spike, da proteína, do capsídeo ou do próprio envelope. Falar do envelope é importante. Por quê? Porque esse envelope, só algumas espécies de vírus possuem, né? Não é comum a todos. Esse envelope é um pedacinho da membrana plasmática que esse vírus, depois que ele se replicou, ele sai da célula e ele se enrola num pedacinho dessa membrana plasmática. Então, o que tem ali nesse envelope? Lipídios, que são gorduras, e proteínas. E caiu especificamente falando sobre essas proteínas do envelope. Perguntava-se o seguinte lá na prova, no item. A proteína do envelope, a origem dela é da membrana plasmática, da célula hospedeira, ou é do próprio vírus? E aí você tem que lembrar que é do próprio vírus. A mudança, a variação que acontece, né? A gente vai falar das variantes, a variação que acontece de um vírus para o outro ao longo do tempo, geralmente no coronavírus tem acontecido nesse envelope, nessas proteínas que eles chamam de spike. E aí vamos pensar o seguinte, vamos falar aí dos métodos preventivos? Sim, métodos preventivos, uso da máscara, lavar as mãos com água e sabão e uso de álcool gel. Isso pode ser cobrado. De que maneira? Por que lavar as mãos com água e sabão? Então vamos imaginar, se esse envelope ele é formado de gordura e proteína, então tanto o sabão como o álcool, ele degrada essa gordura, esse vírus fica exposto e ele fica inativo, certo? Falando de imunização, a gente tem que pensar em dois tipos de imunização, passiva e ativa. Passiva, de mãe para filho, na gestação, né? A mãe produz o anticorpo, passa para o bebê, ou até mesmo através do aleitamento materno. Não é a imunização duradoura. A imunização ativa, sim, tem a ver com a vacina. Então, você recebe o antígeno, então vacina é antígeno, e esse antígeno em contato com o organismo, ele induz a produção de anticorpos pelo sistema imunológico. E aí, esses anticorpos, eles sinalizam células fagocitárias, que depois, quando você adquirir esse vírus aí em contato com uma pessoa doente, essas células fagocitárias, elas conseguem destruir esse vírus. Mas vamos falar um pouquinho sobre o histórico da vacina? Por que esse nome vacina, né? Falando de vacina o tempo inteiro. Por que essa palavra vacina? Do latim, ela significa vaca. E aí, isso nos leva até a Inglaterra, lá no século XVIII, início do século XVIII, em que Edward Jenner, um médico,
médico inglês, obviamente, ele começou a perceber que pessoas que entravam em contato com a varíola bovina, depois, quando entravam em contato com um ser humano acometido pela varíola, desenvolvia sintomas muito leves. E aí ele começou a fazer diversos experimentos. Então ele ia lá na ferida, sim, a varíola provoca feridas pela pele, retirava secreções e aplicava em diversas pessoas, inclusive em crianças. E aí ele percebeu que essas pessoas ou se tornavam imunizadas ou simplesmente tinham sintomas bem leves. Falando de Brasil, lá no início do século XIX chegou a vacina, entra o grande protagonista Oswaldo Cruz, e que ele acreditava sim na vacina, só que a população não acreditava na vacina. Especificamente no Rio de Janeiro, cidade urbanizada, a população crescendo desenfreadamente, tinha a ver também com o saneamento básico, né? Inexistente o saneamento básico naquela época, então diversas epidemias estavam assolando ali a cidade. E Oswaldo Cruz acreditava que sim, a vacina poderia ser um método preventivo eficaz. E hoje a gente tem, em homenagem a Oswaldo Cruz, obviamente, o Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Butantan, em São Paulo, e esses dois institutos, eles são referências na produção de imunobiológicos, tanto de vacinas como soro antiofídico, por exemplo, soro antirrábico, antitetânico, e em parceria com instituições internacionais, produz a vacina, recebe um insumo, então o insumo não é produzido pela gente, né? Pelo Brasil, nesse caso. Então recebe o insumo, produz a vacina e o SUS, Sistema Único de Saúde, distribui gratuitamente para toda a população. E aí, se você pensar nas vacinas que temos aí atualmente, né, no Brasil, temos aí a Coronavac, a AstraZeneca, temos a Pfizer e a Janssen, cada uma dessas produzida de uma determinada maneira. Isso também pode cair no Enem, isso também pode cair nos vestibulares. Então, assim, no Brasil temos a Coronavac, que é o método mais clássico de produção de vacina. Então, a gente tem ela como um vírus atenuado que, em contato com o seu organismo, estimula a produção de anticorpos. Tanto a Janssen como a AstraZeneca é utilizado como veículo para carregar esse antígeno um adenovírus. Esse adenovírus é não replicante, não precisa ficar com medo, ele não vai se reproduzir no teu organismo. Ele vai só apresentar ao seu sistema imunológico esse antígeno, que é uma proteína ali do coronavírus. E aí a Pfizer, ela é a tecnologia mais moderna que utiliza um RNA mensageiro, que é como se fosse um retrato falado do vírus, estimulando aí a produção de anticorpos. Então é muito importante a gente pensar na vacina, quanto é importante que ela é um único método efetivo para controlar diversas pandemias. É isso. Até a próxima.